A paz do Senhor, meu querido, minha querida, que bom que nós estamos aqui. Estamos iniciando aqui uma série de estudo no livro de Neemias. E quero louvar a Deus pela sua vida, meu companheiro, pela sua família, meu companheiro, pelo seu ministério, meu companheiro, pela sua fé, meu companheiro. E quero convidar você a pegar a sua Bíblia para juntos aprendermos um pouquinho, de como fazer mais e melhor no reino de Deus. Quero te louvar ao Senhor pela sua voluntariedade de fazer a obra do Senhor e a sua disponibilidade de fazê-lo de uma forma voluntária. Amém? Em nome de Jesus. Para tanto, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Enquanto você assim o faz, eu quero fazer uma oração dizendo: Deus, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te glorificar. Eu quero te enaltecer, meu Pai, por esse momento maravilhoso, Senhor, de como ministério nós podemos juntos, Papai querido Deus eterno, nos focar na Tua verdade. Nos ajude, Espírito Santo, para que possamos fazer mais, para que possamos fazer melhor, para que possamos, Papai querido Deus eterno, fazer sem prejuízo. Ó Deus, que os nossos resultados, Papai querido Deus, possa ser, Papai querido, melhor, ó Deus eterno. E possamos, Papai querido, impactar o mundo espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, em nome do Senhor. Por isso agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí, meu amado. Vamos ler aqui Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. As palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, e com ele alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro de Jerusalém. E disseram: o restante que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu esta palavra, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, querido? Amém, querida? Que bom, que bom. Bem, meus queridos, nós sabemos, a Bíblia nos fala no livro de Hebreus, capítulo 12, que nós estamos cercados de grande nuvem de testemunho. Sim. E nós como obreiro, nós como pessoas voltadas a responder um chamado, nós temos entre os testemunhos, nós temos Neemias também. Neemias que, com certeza, ao olharmos, ao estudarmos, nós vamos ver como fazer a obra do Senhor de uma forma diligente, de uma forma saudável, com Deus na direção, alcançando o resultado proposto, por Deus em nossos corações. Bem, o capítulo 1 do livro de Neemias, ele tem com certeza vários propósitos. E eu quero aqui compartilhar alguns propósitos com você do capítulo 1, meu companheiro. Bem, eu creio que um propósito lindo que se encontra aqui no livro de Neemias é justamente que o obreiro, que o líder, ele reconheça as necessidades
do ambiente aonde ele está ou aonde ele pretende ir, ou aonde ele pretende trabalhar, né? A seara aonde ele pretende trabalhar. Ele reconheça, identifica os problemas, as necessidades do local, né? Tá? E o segundo propósito que eu vejo aqui em Neemias capítulo 1 é que esse obreiro, né? Esse líder, esse companheiro, ele se identifique com essas necessidades. Ele se identifica ao ponto de chorar com os que choram, tá? Para podermos sorrir com aqueles que riem, né? Tá? E outro propósito que eu vejo aqui é justamente, né, que esse obreiro, que esse companheiro, né, ele tenha, né, a sabedoria de pegar esse problema, essa necessidade, em primeiro lugar, né, levar diante do Senhor, fazer com que Deus conheça essa situação, né, exatamente, porque o resultado, a solução desse problema tem que se parecer bem a mim e ao Senhor. O quarto propósito que eu vejo aqui no livro de Neemias, capítulo 1, é que nós sejamos cuidadosos, diligentes, né, tá? Na solução desse problema, entendendo que nós estamos lidando com pessoas que são sensíveis, que estão abaladas, né, que estão esperando uma resposta, né, para se fortalecer, para reagir, né, uma resposta que o motive, que o levante. Então nós temos que ter muito cuidado, sermos diligentes, e essa resposta, querido, tem que parecer bem a nós e ao Senhor, ao Espírito Santo. Amém? Tá? E nós temos que entender outra coisa, outro propósito aqui. É que você, meu querido e minha querida, você tem que entender, tá, que existe alguém olhando para você, que nós temos discípulos, que nós temos obreiros, que nós temos cooperadores, né? Temos pessoas que também têm se entregado para fazer a obra do Senhor. E nós sabemos que o cristianismo, ele tem exemplo, né? Ele tem modelos, assim como Cristo é o nosso modelo, e aquele que não poderia enxergar Cristo, Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? O autor, a carta aos Hebreus, no capítulo 13, ele pede, né, para que as pessoas imitem a fé do seu líder, do seu pastor, né? Exatamente, né? Não, é para imitar a fé. Então, nós temos que entender que nós estamos formando pessoa também, né, em nome de Jesus. E essas pessoas que nós iremos formar, né, elas têm que entender, tá, que elas precisam ir a Deus com os problemas, né, com as suas dificuldades, e elas têm que ser diligentes também na solução desses problemas, dessas dificuldades, dessas necessidades que as mesmas possam ter. Amém? Presta bem atenção, querido. Não sei se você já pensou sobre os motivos que levam uma pessoa a se tornar, né, o defensor de uma visão, tá? Eu não sei se você já se perguntou para você quais são os motivos que levam uma pessoa a se entregar a uma convicção, tá? Se entregar de tal forma, de tal maneira, que o importante para esta pessoa é o cumprimento daquilo que ela acredita, daquilo que ela crê, tá? Com certeza, meu irmão, tá? Se você não tem essas respostas, tá, nós vamos encontrar junto aqui no livro de Neemias, tá? Observando a vida de Neemias, nós vamos encontrar essas respostas em nome de Jesus. Nós vemos, né, que Neemias, tá,
A Bíblia diz, ali no livro de Tiago, capítulo 5, 17, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. E Neemias também não é diferente, não é diferente. Ao lermos aqui, né, no versículo 3, né, do livro de Neemias, capítulo 1, nós vamos ver que Neemias, ele se abala, né, ele se abala, ele se angustia de tal forma, né, tá? No versículo 4, melhor dizendo, de tal forma que ele se assenta, ele chora, ele lamenta, tá? Quando ele ouviu dos lábios de Hananias, né, a respeito justamente dos judeus que restaram, que ficaram lá em Jerusalém. Também, né, ao receber, né, a resposta de Hananias a respeito de Jerusalém, né, parece que Neemias se desmontou, né, desmontou, porque a Bíblia diz no versículo 4 que ele assentou, chorou, lamentou por alguns dias. Não foi uma hora não que ele não se assentou, não foi uma hora que ele chorou, não foi uma hora que ele lamentou. A Bíblia diz que por alguns dias, mas o interessante é que no meio disso vai nascendo um desejo no coração dele de jejuar e de orar por essa situação, Presta bem atenção, eu sei que você sabe que Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, né? Tá? E que Neemias não podia se apresentar perante o rei Artaxerxes com um semblante triste, com um semblante caído, que isso seria uma ofensa para o rei Artaxerxes, tá? E se ele se apresentasse desta forma, ele estava correndo risco de ser punido, e de ser punido com a morte, né? Exatamente. Mas um certo dia, né, ele se apresenta diante do rei para provar a sua comida, provar a sua bebida, e o rei Artaxerxes observa, percebe uma tristeza no rosto de Neemias, tá? E ele percebe e pergunta a Neemias, né? Mas veja bem, tá? Que essa tristeza no semblante de Neemias, né, foi o meio que Deus usou para mover o coração do rei Artaxerxes, tá? E olha o resultado. Neemias, ao entender esse momento, ele não perdeu a oportunidade de relatar, de falar, né, de expor qual era os motivos da sua tristeza, tá? E que era justamente, né, a situação, né, dos seus irmãos, dos remanescentes, tá, que ficaram em Jerusalém, né? E também a sua tristeza era resultado, né, da situação que estava a cidade de Jerusalém, que estava, né, com seus muros fendidos e as suas portas queimadas, caídas, né? Sabe por que Neemias falou isso? Porque Neemias sentia o peso, Neemias sentia a responsabilidade, e Neemias sentia que ele tinha que fazer alguma coisa, né, pela cidade, né, que estava com seus muros fendidos, tá? Neemias sentia o peso, a responsabilidade e que tinha que fazer alguma coisa pelos seus irmãos que estava na miséria. Foi Neemias, né, que percebeu essa situação, né, e o seu semblante caiu, né? Olha, uma coisa que eu quero te falar, tá? Neemias só foi descobrir, tá, o propósito da sua vida, né, quando ele enfrentou um problema. Alguém poderia dizer: você vai viver a vida toda como escravo, copeiro do rei
Até que um dia você vai provar, né, uma bebida com veneno e vai morrer. A sua sorte é essa. Você vai morrer como copeiro, né? Mas olha, nós vamos descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas quando a gente se interessar, aleluia, pelas coisas que interessam a Deus, tá? É assim que acontece com os obreiros tementes a Deus. É assim que acontece com os homens e mulheres de Deus, tá? Olha, os obreiros tementes a Deus, eles não buscam algo que atraia o seu coração. Não, tá? Ele se interessa pela condição do seu povo, né? Onde Deus o colocou. Ele se interessa pela situação da sua igreja, e ao se interessar pela situação do seu povo e ao se interessar pela condição da sua igreja, ele vai descobrir problemas, tá? E ao descobrir problemas, ele vai deparar com o propósito de Deus para o seu ministério, para a sua vida, tá? É nessa hora que o seu chamado vai ficar evidente como resultado de aproveitar a oportunidade que está diante de nós. É nessa hora que o nosso chamado fica evidente, que o meu ministério fica evidente, é quando eu aproveito a oportunidade, tá? Por quê? A oportunidade que é resultado do meu interesse pelo povo que Deus me levou a cuidar, tá? O local aonde Deus me levou a pastorear, tá? Querido, entenda uma coisa, que esse peso, que esse problema, essa necessidade, né, tá? Que o peso disso daí, tá? Sempre vai ser combustível, né? Que vai estabelecer a visão da liderança, a visão para mim e para você, a visão para nós. Amém? Quantos obreiros, quantos líderes temente a Deus, né, recebe um peso, um fardo, uma carga, né, por causa das necessidades, por causa dos problemas. E isso vai produzir um efeito positivo, né? Vai gerar nele uma visão, tá? E nesse capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 11, Deus vai nos mostrar 4 princípios, né, que são fundamentais na vida do obreiro, né, os líderes, dos meus companheiros, né, espirituais, na labuta do Senhor, tá? E esses princípios, eles estão listados, eles são vistos nas experiências de Neemias, que ficou abalado com a condição de Jerusalém, tá? Que ficou angustiado com a condição dos seus irmãos. Mas entenda uma coisa, mas ele não permaneceu abalado. Depois da sua dor inicial, depois do seu abalo inicial, ele voltou seu coração para quem? Para Deus, tá? E voltando o seu coração a Deus, tá? Ele vai buscar, tá? Ele vai procurar, tá? Uma forma em Deus de como enfrentar esta situação, tá? Neemias vai usar toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, tá? E vai se organizar para determinar, né, o que deveria ser feito. Olha, enquanto ele vai buscando a Deus, ele vai se organizando,
Ele está no palácio ainda. Ele não está vendo nada acontecer, mas ele está se organizando. Ele está fazendo projeto, porque ele sabe que Deus vai mover as mãos. O primeiro princípio que nós vamos encontrar aqui, listado na vida de Neemias, né, tá? É que Neemias reconheceu, né, a necessidade do seu ambiente. Ele reconheceu, tá? Ele se interessou, foi ele que começou o diálogo, ele que quis saber, tá? É você que tem que querer saber, é nós que temos que procurar. O versículo 1º e 2º, né, que nós lemos, né, foi ele que quis saber, tá? Olha, não adianta a gente querer saber se a gente não se interessar em ajudar, tá? Então, mas o obreiro de Deus, tá, que entende que Deus o chamou, tá, ele procura saber, porque sabe que Deus vai usá-lo para que possa resolver essa necessidade. Tá? Olha, Neemias não era um homem diferente às necessidades do seu povo. Tá? Seu povo. Foi ele que perguntou qual era a condição do seu povo e da sua cidade, tá? E eles responderam, uma situação miserável, né? Uma situação, né, de desprezo, tá? É essa situação de miséria e desprezo, tá? Neemias ouviu atentamente, tá, o que foi dito para ele. Ele não se preocupou em dar uma resposta. Não, aquilo que trouxe um impacto nele, aquilo abalou ele, tá? Ele reconheceu a necessidade. Como líder nós temos que reconhecer a necessidade, né? Nós estamos cientes da necessidade do nosso povo. Nós estamos cientes da necessidade da igreja, das condições da igreja. Nós estamos, tá? Nós estamos cientes da necessidade do meu primeiro ministério, que é a minha família, a necessidade da minha esposa, dos meus filhos. Estamos sendo sensível, né, ao meu cônjuge, à minha esposa, tá? Nós estamos sendo. É uma pergunta que eu faço. Queridos companheiros, na posição que nós estamos, no ministério que nós estamos, né? Tá? Nós estamos nos interessando pelos problemas e pela necessidade dos nossos obreiros. Tá? Nós estamos. Então, o primeiro princípio que eu vejo aqui na vida de Neemias, tá? Olhando para a vida dele aqui no capítulo 1, é que ele, né, reconhece a necessidade. Tá? Ele reconheceu a necessidade, tá, do seu ambiente. O segundo princípio é que ele se preocupa com essas necessidades. Ele se preocupa. Tá? Ele deu um passo além do reconhecimento. Tá? Ele se preocupou pessoalmente com a necessidade. Neemias não só ouviu o problema, ele não só ficou sabendo da necessidade que o seu povo estava passando. Não. Tá? Neemias também se identificou com os problemas da necessidade. Veja bem, Neemias foi chamado por Deus, né? Tá? Para reconstruir os muros. Mas antes de ser chamado por Deus, Neemias primeiro chorou, ou se assentou, melhor dizendo. Chorou, lamentou ao saber das ruínas, das paredes, dos muros caídos, das portas fendidas, da casa de Deus, da miséria do povo, né? Do desprezo que o povo caía. Né? Ele imaginava o povo, os muros caídos, né? As portas queimadas, o povo estava em segurança, né? Correndo risco,
sendo saqueado, sendo desprezado pelos seus vizinhos. Tá? Neemias não só ouviu, mas ele se preocupou. Tá? Olha, por que Neemias estava se preocupando ou se perguntando sobre os que moravam a centenas de quilômetros à distância dele? Por que ele estava se preocupando com alguém, né, que estava tão longe dele? Afinal, a vida dele estava resolvida, ele era copeiro do rei, ele desfrutava ali um certo conforto, uma certa segurança, né? Com certeza, estava tranquilo. Tá? Olha, e até porque ele não era culpa dele dos seus ancestrais terem pecado contra Deus. Não. Eles não estavam vivendo aquela situação por culpa dele. Tá? Não. Não era culpa deles o julgamento divino sobre a nação de Israel. Não. Tá? Não era. Tá? Mas Neemias, ainda que não era culpa dele, ele se importava com Jerusalém. Ainda que não era culpa dele, se importava com os judeus que viviam. Né? Sabe por quê? Ele tinha um coração que se importava com seu irmão. Ele tinha um coração que se perguntava. Assim, certa feita Deus perguntou para Caim: Caim, aonde está o teu irmão? Ei, nós temos que preocupar com os nossos irmãos. Tá? Existe um ditado aí no mundo dizendo assim, sabe, irmãos? Porque os olhos não vê, o coração não sente. Tá? Existem obreiros que preferem não saber da situação de ninguém. Existe obreiro que não quer saber de nada disso, tá? O que está acontecendo ao redor dele. Tá? Porque ao saber disso, provavelmente, este conhecimento vai levar ele a uma obrigação. Ele vai ser constrangido, com certeza. Tá? O obreiro de Deus, o obreiro temente a Deus, ele tem que ter compaixão. Tem que ter compaixão. Tá? Ele tem que ter amor. Tá? Jeremias, capítulo 15, no versículo 1, vai dizer, versículo 5, vai dizer assim: porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Aqui nós vemos alguém se preocupando com Jerusalém e se preocupando como estava a vida em Jerusalém. É isso que nós temos que nos importar, tá? Importar com as pessoas, né? Querendo saber, né, como está a situação, por mais dolorosa que seja a situação dos nossos irmãos. Tá? O terceiro princípio que nós vemos na vida de Neemias, tá, é que Neemias, ele conduziu os problemas a Deus. Tá? Do versículo 5 ao versículo 11, ou 4 ao versículo 11, né? Tá? Ele vai estar direcionando, né, esse problema a Deus. Neemias orou. No versículo 5 já vai dizer para nós, né, tá, que Neemias, né, orou, né? Olha o que está mostrando aqui no versículo 5. Presta atenção, querido. Olha aqui. Tá? Ó, e disse: Senhor Deus dos céus, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e que guarda o teu mandamento. Disse assim: Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível. Maravilha, né? Veja bem, Neemias primeiro está louvando a Deus. Tá? Está falando quem é Deus, reconhecendo quem é Deus. Tá? Tá?
Neemias sabia que ele não estava diante de homens, não. Nesse momento, orando a Deus ali, ele não estava diante de homens, ele estava diante do Deus do céu, tá? O Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Embora Neemias trabalhasse ali servindo o rei Artaxerxes, tá? Que era um rei muito poderoso na terra, tá? Mas não era mais poderoso do que o rei do céu, o rei Todo-Poderoso. Nós vamos ver, querido, no versículo 6 e 7, que Neemias agora ele vai confessar ao Senhor, ele vai confessar a Deus o Todo-Poderoso. Olha o que está escrito aqui: esteja, pois, atento os teus olhos, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão, pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido também, eu e a casa do meu pai temos pecado, de todos corrompemos e não guardamos os mandamentos, nem estatuto, nem juízo que ordenaste a Moisés, né? Teu servo. Que maravilha, né, querido? Que maravilha, né? Neemias, veja bem, ele se envolve, tá? Ele coloca o pronome pessoal nós, né? Nós pecamos, nós nos corrompemos, né? Tá? Ele não usa, né? Eles erraram, eles fizeram, não. Nós estamos vivendo isso, porque temos plantado errado e agora estamos colhendo isso, tá? Tá? Neemias se identificou com esta geração, né? Ele se identificou, o obreiro tem que se identificar com esta família, né? Com esse irmão, tá? Sabe o que Paulo vai dizer? Ele se identifica lá no 2 Coríntios, né? Capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Ele diz: não, eu também sou atribulado, tá? Nós, a igreja, somos atribulados, mas ele está dizendo, mas não angustiado, ou seja, sou tratado da minha alma. Deus fez a obra em mim, tá? Outro ponto aqui, né, na vida de Neemias, né, tá, é que nós entendemos, ou ainda dentro desse ponto que Neemias, né, elevou o problema a Deus, né, nós vemos que Neemias, no versículo 8 a 10, tá, nós vamos ver que Neemias, tá, ele vai trabalhar com memória, ele vai afirmar, né, que Deus, iria cumprir, né, Deus cumpriria a sua promessa. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vos transgredirei e vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos e os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teu servo e o teu povo que resgataste com tua grande força, com a tua forte mão. Olha, ele está baseando, Neemias está baseando aqui a sua oração, querido. Por isso que o obreiro, ele tem que conhecer a palavra de Deus, para falar com Deus, tá? Para falar com Deus, tá? Ele está baseando a sua palavra, né? A sua oração em Deus, tá? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28,
tá? Do versículo 63, tá? Eu gostaria que você acompanhasse comigo, tá? Deuteronômio capítulo 28, o versículo 63 ao versículo 67, que diz assim, ó: E será que assim, como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desraigados sereis da tua terra quando passais a possuir. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde a extremidade da terra até a outra, e ali servireis, e outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre as nações descansará, nem as plantas dos teus pés terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará o coração agitado e desfalecimento dos olhos e desmaio de alma, e a tua vida como um suspenso estará diante de ti, e estremecerá de noite e de dia, não crerá na tua própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem me deras ver a noite, e à tarde dirá: ah, quem me dera ver o amanhã. Pelo pasmo do teu coração se sentirá, e pelo que verás com os teus olhos. Olha, Neemias está falando com Deus também a respeito, né, de Deuteronômio, capítulo 30, né, do versículo 1 ao versículo 10. Por isso eu peço para você ler aí, querido, em nome de Jesus, tá? Eu vou ler o versículo 10, que diz assim: Quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, guardando os teus mandamentos e os teus estatutos escritos nesse livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. O versículo 9 diz assim: E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, e o fruto do teu ventre, e o fruto dos teus animais, e no fruto da terra, para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-te de ti, porquanto fazes bem com que alegrou os teus pais. Interessante, lindo, 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 lindo. O obreiro ora, né, conhecendo a palavra, depois de fazer uma leitura espiritual, entendendo por que aquele povo está vivendo assim. Está vivendo assim, né? Por que ele está fazendo essa colheita, né? Eles estão fazendo uma colheita porque eles plantaram idolatria, tá? Nesse caso aqui, tá? Então, o obreiro tem que ter conhecimento da palavra do Senhor, tá? Justamente se esse povo desobedecesse a palavra do Senhor, eles iriam ser levados no cativeiro. Amém, querido? Então, o obreiro tem que orar, né, com conhecimento de causa, tá? E com conhecimento de causa, nós temos autoridade diante de Deus para falar com o Senhor. Que coisa linda, né? Neemias apresentou a sua petição agora no versículo 11, tá? Olha o que ele vai dizer. Agora ele vai apresentar. Ele apresentou, né, os irmãos, né, apresentou o que Deus fez, o que Deus faria, né, se caso esse povo se arrependesse. Agora ele vai mostrar, né, justamente, né, apresentar a Deus a sua petição. Amém? Olha que coisa linda. Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo, quer dizer, Neemias, Antônio, né, e a oração dos teus servos que deseja temer o teu nome. E a oração desses que estão se convertendo, estão se voltando para o Senhor, que estão arrependidos, tá? E faze prosperar hoje o teu servo, né? E me dá graça perante esse homem. Então era eu um copeiro, o copeiro do rei, tá? Olha o que ele está dizendo, presta bem atenção, tá?
Ó, querido, Deus, é hoje que eu vou me apresentar mais uma vez diante do rei Artaxerxes, tá? Eu já estou orando, Senhor, por 4 meses. 4 meses. 4 meses. Desde o mês Quisleu, né? Estamos chegando no mês de Nissan, né? 4 meses, né? Tá? Terminou o mês de Adar, né? Se você for olhar no calendário judaico, né? Você vai entender o que eu estou falando, tá? Hoje eu vou me apresentar, tá? Eu vou expressar diante do rei, tá? Deus, muda o coração do rei. Faz com que ele perceba a minha tristeza. Faz com que ele se interesse pela minha tristeza. Ele já tinha feito um plano, ele já tinha se organizado, tá? Ele já tinha se organizado, tá? Nós vamos ver que na oração dele, né? Ele louva a Deus, ele apresenta uma ação de graça, ele apresenta arrependido, ele intercede, né? Ele se compromete, né? Exatamente, com a necessidade desse povo, tá? Qual é a nossa reação, tá? Diante das necessidades e dificuldades, hein? Geralmente, a primeira reação nossa, né, ou de alguns, é como posso resolver isso? Quem é que fez isso dessa forma? É querer achar um culpado, tá? Bem, querido, o problema vai ser resolvido, o problema da minha nação, o problema dos meus irmãos, o problema da minha família, o problema da nossa igreja, não vai ser resolvido se nós não apresentarmos diante de Deus, tá? E isso está ilustrado na vida de Neemias, tá? A oração aqui no versículo 11, quando ele apresenta a sua oração, diz, dá-lhe graça perante este homem. Quem era o homem? Artaxerxes. Então ele fez uma leitura, eu sou um escravo, eu preciso ser liberto, eu preciso ser enviado, eu preciso ter condição, e quem me pode dar tudo isso é o rei Artaxerxes, tá? Deus então convence ele. Deus muda ele, porque eu quero fazer a obra, eu quero fazer a tua vontade, ó Deus eterno. Olha que coisa linda, né? A oração realmente é fundamental na vida de um líder, na vida de um obreiro. Mas uma oração com conhecimento, tá? Uma oração que agrada a Deus, uma oração que vai ser eficaz, tá? Ó, o quarto princípio que nós vemos aqui na vida de Neemias, tá? Revela justamente a fidelidade, tá? A fidelidade de Neemias, tá? Veja bem, essa fidelidade ela se manifesta quando alguém, né, está disponível, está envolvido em buscar a solução das necessidades, a solução dos problemas, tá? Não vai existir benefício na vida de um obreiro, tá, que fica transferindo responsabilidade para outro. Não. Vai pedir para o pastor orar, vai pedir para o presbítero orar, tá? Ei, você vai ouvir e vai ver Deus trabalhar na sua vida se você não fugir da sua responsabilidade, tá? Neemias, ele planejou, se organizou, tá? Em ir, ele se interessou, ele disse, é comigo, Senhor, eu vou, eis-me aqui, eu vou a Jerusalém para a reconstrução dos muros, para a reconstrução das portas, para acabar a miséria, que o povo lá está sendo saqueado, desprezado, tá?
Neemias não orou para que Deus enviasse pessoas. Não, ele não argumentou que ele não tinha força, que ele não conseguia, que ele era escravo, que ele era incapaz para essa obra. Não, ele entendeu que era com ele, né? Ele entendeu que era com ele, tá? Olha, presta bem atenção. O homem de Deus, a mulher de Deus deve estar sempre à frente da batalha, guiando e dirigindo os seus discípulos, seus obreiros, para garantir que a vontade de Deus seja executada. Presta bem atenção. Tá? Sabemos que a vontade, que a oração, né, ela não é, a oração não faz a vontade do homem no céu, tá? Mas a oração faz cumprir a vontade de Deus na terra, tá? Entenda bem isso. A oração faz cumprir a vontade de Deus na terra. Por isso nós temos que nos disponibilizar, tá? Porque você sabe que para que a vontade de Deus seja executada na terra, Deus precisa de pessoa disponível para usar. Efésios 3:30. E aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Se Deus vai responder à oração, Deus vai começar a trabalhar na vida daquele que ora. Querido, você nunca vai aliviar um fardo, um peso, tá? Ao menos que você tenha sentido a pressão desse peso na sua alma, tá? Você nunca será usado por Deus para abençoar até que Deus abra seus olhos e faça você ver as coisas como realmente as coisas são. As coisas são. Meu Deus. Meu Deus. Lindo, né, irmão? Lindo. Lindo, lindo. Não existe melhor treinamento, melhor preparação do que esta. Está apto para a obra de Deus. Está disposto. Estamos entregues. Quando Neemias apareceu diante de Deus em oração, ele louvou a Deus. Senhor! Senhor! Ele louvou a esse Deus. Deus forte, grande e tremendo. Não é isso que ele falou no versículo 5? Grande e terrível. Grande e tremendo em algumas versões. Tá? Neemias louvou a Deus. Tá? Ele se apresentou, confessou, né, o seu pecado, o pecado da sua família, o pecado de Israel. Tá? E depois afirmou que Deus iria cumprir a promessa que ele fez. E aí orou com sinceridade, tá? Orou com sinceridade. Deus, no versículo 11, tá? Depois de ter feito isso, tá? Ele vai dizer: Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante o homem. Ei, sabe o que quer dizer, querido? Se nós entendermos, se nós compreendermos, Deus vai começar a usar pessoas de posse, pessoas que têm, para investir na obra de Deus. Tá? Presta atenção.
Oração sincera como essa de Neemias pode nos ajudar a enxergar melhor qualquer problema que estejamos enfrentando, enxergar com detalhes os problemas, enxergar, né, o grande poder de Deus para nos ajudar, tá? Que a resposta vai vir do Senhor, vai nos ajudar a enxergar o trabalho que temos que realizar e a forma que nós temos que fazer, tá? Nós vamos ver que a oração de Neemias, quando ele ora, ele já sabia as atitudes que ele deveria tomar no versículo 11. Por isso que nós temos que planejar, nos organizar, levar a Deus. E ele diz, hoje eu vou entrar diante do rei. É hoje que o Senhor muda o coração do rei. É hoje que a solução vem. É hoje que o Senhor vai usar alguém aí, né, em Jardim, o Senhor vai usar alguém no Rio de Janeiro, o Senhor vai usar alguém em Barcelos, o Senhor vai usar alguém em Lima, alguém em Gifo, alguém ali, alguém acolá. O Senhor vai usar alguém, tá? Que vai investir na tua obra. Tá? O Senhor vai criar meios e condições para que a sua obra seja executada. Você pode louvar a Deus? Você pode louvar a Deus? Hein? Você pode louvar a Deus porque Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Aleluia. Então reconheça claramente as necessidades. Se envolva com ela. Se precisar, senta, se abala, assim, entendeu? Se emociona, assim, chora, lamenta, jejua, ora, confessa, adora. Oh, aleluia. Ei, a oração é importante com conhecimento, tá? Oração eficaz. Estou pronto, estou disposto para que o Senhor me use de acordo com a sua vontade. Você pode falar comigo? Eu estou pronto, eu estou disposto para o Senhor me usar de acordo com a sua vontade. Lembre-se, você vai descobrir o propósito quando você se interessa pelas dificuldades do povo. Você vai descobrir o propósito quando você se interessa pelas necessidades da sua igreja. Eu quero orar com você. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Nós temos ministrado aqui, Senhor, ó Deus eterno, nesta oportunidade a respeito de como o Senhor, Papai querido, ó Deus, estabelece um homem de Deus. E quais as atitudes que um homem de Deus tem que ter para ser estabelecido pelo Senhor. Deus, que essa palavra, Senhor, ela venha, Papai, nos confrontar. Que essa palavra, Papai querido Deus, venha nos convergir, Senhor, para esta visão. Ó Deus eterno, para nos voltar cada vez mais para o Senhor, a buscar resposta em Ti, ó Deus eterno. Para que nós não venhamos fazer de qualquer maneira, mas que tudo aquilo que nós venhamos fazer neste ministério pareça bem a nós, mas pareça bem ao Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, vai convencendo, Senhor. Ó Deus, muda o coração de pessoas que estão em posição estratégica. A Tua palavra diz que o Senhor, Deus, ao homem o Senhor dá trabalho, e para que junta de montão, para depois transferir para aquele que agrada ao Senhor. Deus eterno, vai convencendo essas pessoas. Ó Deus, nós sabemos que o ouro, a prata, ela é espiritual. O Senhor é o dono dela. O Senhor é o dono. Por isso, move as Tuas mãos, Senhor. Cria meio e condição, ó Deus, para que a Tua obra possa ser realizada no temor do Senhor.
Abençoa meu irmão, a minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você pode dizer comigo, querido, em nome de Jesus, nós interessamos por aquilo que interessa o Senhor. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja sobre vós, sobre a igreja, em nome de Jesus. E você pode dizer comigo, amém, amém. Até a segunda aula. Um beijo no seu coração.